Polícia Cidadã passa a apresentar Grandes Investigações. Entrevistas com delegados federais responsáveis por operações históricas da Polícia Federal. Duda Mendonça foi preso em flagrante numa rinha de galo no período em que estava à frente de campanhas do PT. Depois de passar a noite na cadeia da Polícia Federal, Duda e o resto do grupo pagaram fiança e foram soltos. Se condenados, podem pegar mais de 7 anos de prisão. A agência de publicidade de Duda Mendonça tem os maiores contratos do governo federal. Olha, eu estou olhando aqui no meu celular, delegado Rael, e recebi uma pergunta de um dos nossos ouvintes, que me parece bastante oportuna. Oportuna função, inclusive, do próprio momento que a Polícia Federal vive hoje, com a Operação Lava Jato, demonstrando, principalmente nesta semana, né, que pessoas que estão dentro da questão das campanhas políticas, né, são pessoas que também, de alguma forma, se locupletaram, né, e participaram de uma atividade criminosa, segundo a Polícia Federal, que é o caso do chamado marqueteiro da presidente Dilma Rousseff, aquele que foi encarregado de fazer a campanha. E na nossa atividade profissional, muitas vezes nós nos deparamos com essas circunstâncias. E o que nos pergunta aqui o nosso ouvinte é exatamente a respeito daquela operação aonde o senhor saiu em proteção dos animais em função de uma denúncia e, ao chegar lá, encontrou justamente o marqueteiro do presidente Lula e o prendeu. E, em função disso, parece que o senhor sofreu alguns reveses profissionais. O senhor poderia falar um pouquinho sobre essa questão, que é muito importante, principalmente nesse atual momento em que nós estamos vivendo? Sim. Sempre me perguntam isso. Foi a famosa Operação Rudis. Ela teve esse nome porque Rudis era o nome de uma espada de madeira que, no tempo da Roma Antiga dos gladiadores, o gladiador era um escravo, mas ele conseguiria a liberdade se sobrevivesse a um determinado número de combates, né? Então, se ele sobrevivesse a esse determinado número de combates, ele ganhava aquela espada de madeira e a sua liberdade. E como nós fomos lá por causa de uma rinha de galos, Rudis em alusão aos combatentes, os pobres animais que eram colocados lá para brigar porque uma turma lá de degenerados queria apostar dinheiro. Eu assumi a Delegacia dos Crimes Ambientais aqui do Rio de Janeiro, da Polícia Federal, em 2004, na virada do ano do primeiro para o segundo semestre. E a delegacia tinha sido criada há pouco tempo, então tinha pouquíssimos recursos, né? Para vocês terem noção, eu não tinha um aparelho de fax, que, aliás, hoje nem se usa mais. Talvez até alguns das pessoas que estão acompanhando essa nossa conversa aqui nem saibam o que é um fax por serem jovens. Mas nós não tínhamos nem isso. E eu não tinha como obter essas verbas dentro da Polícia Federal, porque a Polícia Federal ela sempre trabalhou historicamente com recursos aquém do necessário, né? Os policiais federais sempre foram muito criativos em tirar água de pedra. E o que foi que eu fiz? Eu comecei a procurar as organizações não governamentais, dos chamados defensores, que são defensores dos animais, e comecei a me apresentar como novo chefe da Delegacia dos Crimes Ambientais, me colocando à disposição deles e dizendo a eles que eu queria ajuda, toda ajuda que pudesse ser encaminhada para nós seria bem-vinda. Inclusive, eu
eu fui muito franco com o retorno que eu tive. O pessoal dessas ONGs me ligou e eu disse, olha, a delegacia nossa é nova, nós precisamos de um aparelho de fax, e conseguimos algumas doações. Mas o maior volume de contribuição foi sob a forma de informes. Informes de crimes ambientais que eram cometidos de uma maneira tão escancarada, porque parece que as pessoas simplesmente toleravam aquilo ali, até a própria polícia tolerava. E uma das denúncias que nós recebemos foi com relação à rinha de galo. Eu confesso que, para mim, no meu imaginário, rinha de galo era uma meia dúzia de pessoas do interior, num chão de terra batido. Só que nós fomos investigar essa denúncia e nós descobrimos que essa era a maior rinha de galos do país. Era chamada Maracanã das Rinhas de Galo. Clube Privé 5 estrelas, ali na Barra da Tijuca, muito próximo ali onde era o autódromo. Tá? Nós começamos a investigar aquilo ali e nós começamos a perceber que era um lugar frequentado por pessoas poderosas. E aí, qual era o nosso objetivo? Existiam várias rinhas de galo no Rio de Janeiro naquela época. Essa era a maior do Brasil. Como nós não tínhamos condição de reprimir a todas ao mesmo tempo, vamos usar uma tática militar. Vamos pegar logo a mais forte. E exemplificar, né? E mandar um sinal. Se nós estamos pegando aqui a mais poderosa, significa que nós vamos atrás de vocês todos. E mandar um sinal. E nós fomos muito bem sucedidos nisso, porque desde então, até hoje, volta e meia se escuta falar que a Polícia Militar estourou uma rinha aqui em Minas Gerais, a Polícia Civil do Pará estourou uma rinha acolá. Então, aquela prática que era tolerada e que talvez as pessoas nem soubessem que era crime, aquele sinal foi um farol para o Brasil todo. Olha, é crime e cabe prisão e vocês vão ser presos. Então, nesse aspecto, nós fomos totalmente bem-sucedidos. Nós programamos uma operação, nós descobrimos que ia ter um torneio nessa rinha de galos, que começava quinta e terminava domingo. Era uma grande jornada. O primeiro prêmio do torneio era um carro 0 km. E as apostas eram vultosas em relação à quantidade. Nós programamos essa operação e, como nós tínhamos o objetivo de parar o torneio logo no início, vamos fazer a operação na quinta-feira, que é o primeiro dia, vamos chegar lá 8 horas da noite, porque nós já sabíamos que aquela coisa varava a madrugada, então eu não quero chegar lá com 500 pessoas lá, isso só vai me dar um problema logístico muito grande. E nós programamos a operação para 8 horas da noite, a rinha começava às 7, vamos chegar lá às 8 da noite. E saímos daqui da superintendência, um comboio com várias viaturas, um micro-ônibus para trazer os presos, e a minha delegacia tinha 3 agentes, 2 delegados, eu e o delegado Lourenço Pompilho da Hora, 3 agentes, um escrivão, realmente era uma delegacia muito pequena. Eu pedi a ajuda da superintendência, a coordenação policial me mandou homens de outras delegacias, nós conseguimos reunir 40 homens. Já tínhamos feito um estudo do local, tinha uma saída dos fundos. O fato que o trânsito estava muito pesado para ir para a Barra da Tijuca naquele horário. E o micro-ônibus ficou para trás. E o motorista do micro-ônibus se comunicou conosco no rádio. Olha, eu não sei para onde vocês estão indo, porque só quem sabia para onde nós estávamos indo era aquela equipe do núcleo da delegacia. O resto dos policiais não sabia direito o que era. E o micro-ônibus ficou para trás. Ele não conseguia passar no engarrafamento, as sirenes ligadas, mas ele é um veículo largo. Então eu falei, olha, nós vamos parar no posto de gasolina, aquele posto que tem ali na Avenida Ayrton Senna, e vamos esperar você chegar. E paramos ali. Aí, isso é uma curiosidade que o Duda Mendonça estava vindo de São Paulo, num táxi, para ir para a Rinha de Galos. E estava engarrafado, o trânsito estava lento, ele passando ali, ele viu aquele monte de carros da Polícia Federal, com a luz ligada, o pessoal com roupa preta, e ele comentou com o motorista de táxi, e a Federal está toda na rua, alguém vai se dar mal hoje. A expressão que ele usou não foi alguém vai se dar mal, foi uma expressão mais pejorativa que eu não vou repetir. Quem contou isso para nós foi ele, depois preso. E ele foi para a Rinha de Galo. E cerca de meia hora depois nós chegamos, cercamos o local, entramos. Eu fiquei surpreso com o luxo, era paredes com lambri, ar-condicionado central, garçom de summer com gravata borboleta, com bandejas, as poltronas acolchoadas. E aí nós fomos saber detalhes, era um clube que tinha 40 sócios e que permitia convidados, mas convidados que trouxessem uma referência na portaria, pagavam o ingresso, não era chegar lá e pedir para entrar. Tinha um portão de ferro, uma guarita,
E um ambiente realmente muito luxuoso. Placar eletrônico, um lugar onde você trocava dinheiro por um cartão com créditos para você apostar. A aposta mínima era R$500, aposta mínima. E tinha um primeiro círculo de poltronas em volta da arena lá, tinha 3 arenas, que era só para sócios. O resto do pessoal sentava nas fileiras mais afastadas. Era um troço muito, muito sofisticado. Era um MMA, né? Muito sofisticado. A diferença é que no MMA, os que estão lutando ali optaram por isso. Os galos são colocados à força para brigar. Essa que é a diferença. Porque já me disseram isso. Não, é da natureza do galo brigar. É da natureza do galo brigar, mas logo, logo a briga se desfaz, um se rende e vai embora. Mas eu digo o seguinte, MMA não no sentido dos lutadores, mas no sentido da estrutura. Da estrutura, o exatamente, ringue. exatamente. Ali naquela rinha ali, eles colocam os galos para brigar num círculo estreito. Se um dos galos se desinteressa, tem um funcionário cujo papel é pegar o galo e atiçar e jogar em cima do outro. Então, um troço completamente além da natureza do animal. Nós chegamos, eu peguei um microfone, que tinha um microfone lá no som ambiente. Olha, a Polícia Federal, por favor, permaneçam sentados. A última coisa que eu queria era um corre-corre ali dentro. Permaneçam sentados, nós vamos conversar com todos vocês. E um cara lá, não, mas pode continuar. Eu falei, claro que não pode continuar. E um agente nosso entrou, já tirou 2 galos que estavam brigando. E aí um cara me perguntou, os garçons podem continuar servindo? Eu falei, pode continuar servindo, não bebida alcoólica. O resto pode. Eu queria que as pessoas ficassem tranquilas, muita gente. Nós levamos 3 promotores de justiça conosco na operação, um promotor do meio ambiente, um promotor da infância e adolescência, porque tinha menores lá, e um promotor da central de inquérito. E começamos a controlar a situação e eu falei para o agente que estava do meu lado, o agente Amado, eu falei, Amado, localiza o responsável. Isso aqui é um clube, ele tem um presidente, esse clube. Localiza o responsável. De repente eu vi se aproximando de mim um sujeito com uma pochete, que eu não liguei, o rosto dele não me disse nada naquele momento, porque é uma pessoa que não fazia parte do meu universo de interesse. Era o Duda Mendonça, só que eu não sabia que era ele. Ele se aproximou de mim e eu vi que ele era uma liderança ali, porque atrás dele vinham outros caras olhando por cima do ombro dele. Eu falei, deve ser alguém importante aqui. Ele chegou para mim, eu juro para vocês, ele chegou para mim, o senhor é que é o delegado Raiol? Eu falei, sou eu mesmo. É que o agente falou que eu devo falar com o senhor, eu falei, perfeitamente. Eu sou amigo do presidente. Não, eu sou assessor do presidente. Eu juro que eu achei que ele era assessor do presidente do clube. Aí eu perguntei para ele, o presidente está aí? Aí ele, não, o presidente não vem aqui. Aí tinha um agente atrás de mim que cochichou aqui para mim. Meu chefe, ele está falando do presidente Lula. Aí eu sou o Duda Mendonça. Aí as coisas se encaixaram. Eu falei, esse aqui é o tal do Duda Mendonça, que não mora no Rio de Janeiro. Uhum. Eu não esperava encontrá-lo ali. Ele virou para mim e falou o seguinte, não, doutor, eu acho que está havendo um mal-entendido aqui. Eu não sei se o senhor sabe, nós estamos fazendo um trabalho no Congresso para regularizar os torneios de galos. Falei, perfeitamente, para regularizar, porque são irregulares. Quando forem regulares, eu vou embora. Agora vocês estão todos presos. Muito bem. Aí ele não gostou da resposta, mas eu também não achei que eu tinha que agradá-lo por nada. Aí ele virou, o senhor se incomoda se eu der uns telefonemas? Eu falei, não, só pode ligar à vontade. Ele virou de costas, saiu andando, eu virei para um agente que estava comigo. Falei, fica perto dele, escuta o que ele está falando. E o agente foi atrás dele. Depois o agente veio me contar. Pô, chefe, ele ligou para todo mundo. Ele ligou para o Zé Dirceu, ele ligou para o Lula, ele ligou para o ministro da Justiça, que era o Márcio Tomás Bastos, ligou para o diretor-geral da Polícia Federal. Ele só conseguiu falar com o Márcio Tomás Bastos. E pelo que eu entendi da conversa, o Márcio Tomás Bastos disse que vai providenciar um advogado para ele. E ele continuou ligando para um monte de gente. Ele ligou para tanta gente que meia hora depois a imprensa inteira estava na porta lá do evento. Lá. Bom, resumindo a história, ele foi preso, ele mais 5 sócios do clube. Ele tinha título de sócio benemérito. Foi a única organização criminosa que eu vi que tinha estatuto. Que tinha um estatuto. Eu acho que tem outra por aí, viu, doutor Rael? Não, pelo menos naquela época, tempos mais inocentes, mais ingênuos, né? Hoje até o crime está desmoralizado, mas o fato que tinha o estatuto do Clube Privé 5 Estrelas, onde ele dizia que era promover torneios de galo das raças. Você lia aquilo ali, parecia aquelas exposições de cães de raça, né? Em nenhum momento se falava em briga, rinha, falava-se em raças de galos combatentes. E até os folders que eles distribuíam falavam em grande torneio, os mais belos espécimes de raças combatentes. Então, isso era o Clube Privé 5 Estrelas.
Os promotores nos ajudaram a recolher o material que eles entenderam que era útil para as investigações. Foi achado um cheque de uma conta no exterior chamada Düsseldorf, do seu Duda Mendonça. E depois essa conta Düsseldorf foi colocada à luz solar no mensalão. Ou seja, ali eu já tinha esbarrado com o pé na ponta do iceberg, mas não sabia ainda que existia um iceberg. E naquela época o presidente da República, então, o Lula, estava prestes a ser canonizado. Isso foi em 2004, né? Hoje ele não está tão bem na fita, mas naquela época ele estava muito bem na fita. Eu sei que nós prendemos 6 pessoas em flagrante pelo artigo 32 da Lei 9.605, que é a crueldade contra animais. Até aí tudo bem, 1 ano de detenção, isso tira de letra. E formação de quadrilha. Aí o pessoal, opa, formação de quadrilha não, que é pena de reclusão, né? 289. E aí, 5 horas da manhã, nós estávamos na superintendência aqui lavrando auto de prisão em flagrante. Todos os presentes na rinha, tinha 130 pessoas, foram identificados, iam ser chamados depois para ser ouvidos, porque eu não tinha condição de autuar 140 pessoas. Mas todas aquelas pessoas iam ser ouvidas, porque o papel delas era diferente. Tinha um garçom, tinha um menor, entendeu? E nós levamos nossa listagem, o SIMP, para quem não sabe, é uma listagem de pessoas com mandado de prisão. Então, nós verificamos tudo isso. Por isso saímos de lá às 5 horas da manhã. E os promotores concordando com tudo ali, foi decidido em conjunto com o Ministério Público Estadual. Uma força-tarefa, né, integrada. Sim, né? Sim, até a autuação no artigo 289, formação de quadrilha, e artigo 32. Já na superintendência, eu recebo uma ligação de uma autoridade do Departamento de Polícia Federal, que já não está mais na ativa, e eu me reservo o direito de não mencionar o nome, até por uma questão de higiene. E ele me ligou, e vocês estão autuando o Duda Mendonça em formação de quadrilha também? Eu falei, sim, 6 homens, formação de quadrilha, tinha até estatuto a quadrilha. Pô, não dá para tirar esse 289 e deixar só o crime ambiental? Eu falei, olha, não dá não, porque nós decidimos isso em conjunto com o pessoal do Ministério Público. Eles estão aqui, você quer conversar com eles? Não faça aí como você achar melhor, mas se prepare. E esse se prepare. 3 dias depois eu fui destituído da chefia da Delegacia dos Crimes Ambientais. O delegado Lourenço, que era o subchefe, chefe de operações, foi destituído. Os agentes de Polícia Federal, os 3 que eu tinha, foram mandados em missão a Campos dos Goitacazes. Não foram porque entraram com um mandado de segurança. E eu também fui alvo de processos disciplinares e que tranquei juntamente com o Lourenço um mandado de segurança através do judiciário. Mas naquela época eu tive já uma amostra, não que eu já não tivesse passado por isso, né, de incomodar interesses poderosos. Esse é um ônus da atividade policial. O policial sempre se depara com interesses poderosos e em um outro momento da sua carreira ele vai incomodar alguém. Só que naquele momento eu incomodei pessoas que estavam no poder, que estão no poder, entendeu? E eu sofri muitas pressões, o delegado Lourenço também. Mas eu faria tudo de novo, porque o que vieram falar comigo para me dar os parabéns por ter prendido o homem, assessor do presidente da República, Duda Mendonça, e em Brasília rolou logo uma teoria da conspiração, porque o que acontece? As pessoas têm o hábito de medir os outros com a sua régua, e me mediram com a régua deles. Todo mundo sabia que eu sou amigo do Itagiba. Todo mundo sabia que o Itagiba é ligado ao José Serra. Itagiba trabalhou com o ministro José Serra no Ministério da Saúde, foi o responsável pela criação da Anvisa, não é isso? Combate à falsificação de medicamento. Que eu sou amigo do Itagiba, que é amigo do Zé Serra, que é um político paulista, e o Duda era chefe da campanha de Marta Suplicy, a prefeitura, lá em São Paulo. E ele foi destituído por causa da repercussão. A Marta Suplicy deu uma declaração lá, dizendo que não apoiava essa coisa de rinha de galos, que ela achava isso um horror, e destituiu o Duda Mendonça. Então o pessoal, aquele pessoal de Brasília que eu disse que me mediram com a régua deles, não, isso aí é o seguinte, o Serra pediu, o Itagiba que pediu o Raiol para prender o Duda para atingir a Marta Suplicy. E não houve nada disso. Na verdade, você deve ter colocado um galo no bolso,
levou lá, né, e jogou no colo do Duda Mendonça. Ou seja, a rinha não existia, ele não estava lá, né, os fatos não aconteceram como descritos esse galo no flagrante. No seu colo aí, galo? Que galo? Quem botou isso aqui? O fato é que na época eu falei isso para quem quisesse ouvir. Eu falei, olha, o Duda Mendonça entrou lá pelas próprias pernas dele, ele veio de São Paulo. Mas até o fato da gente chegar, minutos depois do Duda Mendonça chegar, ele falou isso para nós, ele achou que tinha alguém lá, dentro da rinha lá, quando ele entrou, o cara pegou o agente secreto, pode vir que ele está aqui. E não houve nada disso, não houve, eu nem sabia que ia encontrá-lo lá, entendeu? Mas quis o destino, alguém achou que estava na hora de acabar com aquela brincadeira de rinha de galos, e tinha lá um vereador também do PT do Rio de Janeiro, o Jorge Babu, que estava lá. Jorge Babu, policial, inclusive. Policial civil, não veio falar com ninguém. Ficou sentado no canto dele lá. Mas era assistente da rinha, não era membro do clube. Ele foi identificado, entendeu? Na época até o PT, se não me engano, até o expulsou da legenda aqui no Rio. E ele não teve esse papel de ligar para ninguém, de fazer pressão com ninguém. E ele ficou no canto dele ali. Delegado Raul, o que chamou a minha atenção nessa sua explanação foi um fato. O fato da rinha de galo é um fato criminoso, a associação criminosa estava ali montada, o senhor cumpriu com o seu dever. Mas me parece que tem algo que é a ponta exatamente do iceberg do que nós estamos vivendo hoje no país. O senhor falou numa tal de conta Düsseldorf. Explica um pouquinho mais sobre isso para que as pessoas possam entender esse contexto. A conta do Düsseldorf era uma conta mantida pelo Duda Mendonça no exterior, e nessa conta ele recebia os honorários dele pela prestação de serviço de marqueteiro das campanhas do presidente Lula, e esse dinheiro era depositado lá fora. Sendo depositado lá fora, ele era mantido longe do fisco, ele não pagava imposto de renda, ocultava esse patrimônio, e na CPI do Mensalão ele chegou lá e falou: quem é que quer pagar imposto? Ele falou que admitiu que recebia dinheiro do PT lá fora. E esse dinheiro era o dinheiro desviado de corrupção, daquele esquema do Mensalão, de agências de publicidade que não prestavam serviço nenhum, entendeu? Exatamente a mesma coisa, o mesmo filme que nós estamos vendo agora. Só que agora a coisa está tomando uma tal proporção, o volume de provas, o volume de depoimentos é tão grande que agora não está dando mais para tentar minimizar, como conseguiram. Alguém na época falou que o Mensalão nunca aconteceu, que um dia vamos rir disso tudo. Eu acho que não estão rindo de nada disso agora, não, mas falaram isso, entendeu? E porque são pessoas que, uma vez no poder, lá se colocam para usufruir do poder, e é o contrário. Eu acho que a pessoa que se coloca à disposição da sociedade para exercer um cargo público, um cargo eletivo, ele tem que ver aquilo ali como um ônus. Ele está ali a serviço da... Ele é um empregado. Os deputados, senadores, governador, prefeito, presidente da República, ele é um servidor público. Ele está ali para servir, não para se servir. Mas é um pessoal que hoje todo mundo sabe, a cada enxadada é uma minhoca. Não existe uma gaveta que você abra que não tem um esqueleto escondido dentro. E agora nós estamos de novo aí, foi ontem, anteontem, um novo marqueteiro que substituiu o Duda Mendonça, mas as práticas continuam as mesmas, né? O lobo perde o pelo, mas não perde o viço. Não. Exatamente. E aí, até agora, eu até conversava hoje de manhã com a minha mulher é advogada, criminalista, e ela estava falando coisa interessante, né? Aquilo que o sujeito faz, achando que vai se safar, apenas é mais material para se prejudicar. Esse marqueteiro agora, João Santana, não é isso? Ele andou retificando as declarações de imposto de renda dele nos últimos tempos, depois do advento da Lava Jato. Ou seja, ele desconfiava que um dia a rede ia apanhá-lo. Então ele tratou de retificar. Todo cidadão que declara imposto de renda, ele tem o direito de retificar sua declaração de até 5 anos para trás. Quer dizer, hoje eu posso retificar minha declaração de imposto de renda até o ano de 2011. Então ele tratou de retificar essas declarações todas, declarando rendimentos que ele se esqueceu de declarar. Isso acontece, né? Coisas de milhões, o pessoal esquece de milhões. Retificou, e só que agora fica aquela evidência que o juiz, evidentemente, leva tudo isso em consideração. Por que é que ele retificou depois que a Lava Jato começou?
Então o problema fiscal dele está resolvido, mas o criminal não. Então hoje tem muita gente falando bobagem na televisão, eles sabem que é bobagem, eles estão tentando iludir a população. Toda vez que se fala que um determinado partido recebeu dinheiro do esquema de corrupção da Petrobras, vem aquele mantra: tudo que o nosso partido recebeu foi declarado à Justiça Eleitoral. E daí? Se ele tinha ciência que a origem do dinheiro é criminosa, o mero fato de declarar esse dinheiro à Justiça não o lava esse dinheiro. O dinheiro, só que na hipótese dele não soubesse, mas sabia, o tesoureiro sabia, o tesoureiro do partido está preso. Ele recebia malas de dinheiro, e então ele sabia que esse dinheiro era fruto de corrupção, era roubado da Petrobras, e o fato de declarar a Justiça Eleitoral, se é que declarou, não limpa esse dinheiro de maneira nenhuma, continua sendo crime. Então o país está vivendo um momento histórico. Eu tenho certeza que no futuro os historiadores vão falar, não, no tempo daquela Operação Lava Jato, que vai funcionar para nós como uma espécie de Operação Mãos Limpas funcionou na Itália. Nós vamos ter um Brasil de antes da Lava Jato e um Brasil de depois da Lava Jato. E me permite, delegado Raul, dizer o seguinte: a própria Operação Mãos Limpas que se deu na Itália começou com o nosso trabalho aqui no Rio de Janeiro, quando a nossa equipe prendeu o Buscetta, né, que na verdade foi o primeiro a abrir o jogo, né, quando foi enviado para a Itália. Ou seja, o Brasil mostrando que é capaz ao mundo não só de acabar com a corrupção em outros lugares, mas como também no próprio Brasil. É verdade, o Tomás do Buscetta foi preso aqui. Eu conheço um dos agentes que participou da prisão, algemou ele, e ele virou para a gente e falou assim: você quer vender essas algemas? E a gente falou: como assim? Não, diz uma quantia aí que eu mando, o dinheiro chega aqui em algumas horas, eu compro essas algemas. E a gente virou para ele e falou: não, essas algemas eu não posso vender porque não são minhas, são da Polícia Federal. E o Tomás Busquetta foi preso, e realmente é isso. De repente, até provavelmente sem saber, na época, a Polícia Federal Brasileira não tinha noção do que ia resultar daquilo ali. É verdade. Porque ele violou a omertà, a lei do silêncio, e começou a falar, e tal e qual um castelo de cartas, a estrutura mafiosa na Itália foi desabando e virou um marco. E o juiz Moro, lá de Curitiba, ele andou na Itália estudando e fazendo cursos sobre a Mãos Limpas. Então vamos ajudar a limpar o Brasil. Quero agradecer muito a presença do delegado Raul, né, que nos brindou com um pouco da história da Polícia Federal, um pouco da sua história, da sua capacidade, da sua competência, e demonstrando que cada vez mais é necessário uma Polícia Federal independente, uma Polícia Federal que possa cumprir o seu papel sem qualquer tipo de pressão externa. É isso que a Polícia Federal vem fazendo, é isso que nós vamos continuar fazendo, e é por isso que eu digo e repito: vamos lavar o Brasil a jato. Polícia Cidadã. Aqui, a sociedade tem mais voz.